Olá, bem-vindos a mais uma aula especial de Natal, onde criaremos este adorável boneco de neve em amigurumi, um enfeite perfeito para decorar a sua árvore neste Natal. Todo o material utilizado está na descrição desse vídeo. Vamos iniciar então pelo corpinho do nosso boneco. E para iniciar, faremos um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos então prender aqui o nosso fio, laçando ele e fazendo um pontinho. E agora vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. A carreira de número 2 será apenas de aumentos. Para cada pontinho vamos fazer um aumento. Mas antes vamos colocar aqui um fio para marcar aqui o meu primeiro ponto, o ponto inicial. Então eu já coloco ele aqui para fazer o meu primeiro pontinho. Vamos fazer 2 pontos juntos para cada ponto da carreira anterior, por toda a volta, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Então, aqui um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 2, 3, 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Sétima carreira será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 2, 3, 4 e 5. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 8 até a número 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 42 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui as 8 carreiras, a carreira de número 15, e agora vamos começar com as diminuições. Para então o nosso bonequinho começar a ganhar forma. Vou colocar o marcador, eu não marquei aqui, ó, mas é só seguir em linha reta. Sempre ficam os pontos numa linha reta. E aí é só colocar o marcador aqui e seguir agora com a próxima carreira, iniciando com uma diminuição e depois 5 pontos baixos. Então, a carreira de número 16 será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Aqui eu fiz a minha diminuição. E agora vamos para a sequência. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora é só seguir repetindo uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos.
Carreira de número 17 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E é só seguir repetindo até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Vou puxar aqui o meu fio marcador e colocar ele logo aqui em cima para iniciar novamente aqui a contagem dos pontos a partir daqui. Então, a carreira de número 18 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo uma diminuição, 3 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Carreira de número 19 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A partir da carreira de número 20, nós vamos iniciar a cabecinha do nosso boneco. Então, aqui já começa a parte da cabecinha, e para cada ponto nós vamos fazer um aumento. Então, a carreira de número 20 é somente de aumentos. 2 pontos baixos juntos para cada ponto. E vamos fazer assim por toda a carreira. Então, se nós tínhamos 18 pontos na carreira anterior, agora vai dobrar e nós vamos finalizar ela com 36 pontos. 2 pontos baixos para cada ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Ó, vai ficar assim. Estava fechando aqui a nossa abertura e agora com esses aumentos vai abrir novamente. Finalizei aqui a carreira de aumentos, a de número 20, e agora a gente pode encher o corpinho. Vamos colocar aqui a nossa fibra de silicone para encher ele. Lembrando de ir colocando o enchimento e já moldando a peça. E de não economizar, né, no enchimento, porque senão a peça fica mole e não fica estruturada, fica feia. E a gente sabe quando já está com a quantidade suficiente, quando a gente aperta assim a peça e ela está firme. Vamos seguir então aqui com as nossas carreiras. As carreiras de número 21 até a número 27 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 36 pontos para cada carreira. Então, serão 7 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui elas e já retorno com essas carreiras prontas. Finalizei aqui a carreira de número 27 e ficou nesse formato. Agora vamos então começar com as diminuições novamente. A carreira de número 28 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo por toda a volta. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 29 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto por toda a volta, totalizando 30 pontos. Agora chegou a hora de colocarmos os olhos de segurança. Esses aqui são de 7 milímetros. Eu já deixei mais ou menos marcadinho aqui. Eles devem ser posicionados entre as carreiras 25 e 26. Esta aqui é a carreira dos aumentos, que é a carreira de número 20. Então, você pode contar a partir daqui, até a carreira de número 25, e entre a 25 e 26, a gente vai inserir a agulha aqui para abrir um espaço e colocar o nosso olho. E a distância entre um olho e outro deve ser
de 4 pontos. Então, vamos posicionar de forma que entre eles fiquem 4 pontinhos. Já coloquei aqui meu segundo olhinho, e agora é só verificar aqui, ó, tem 4 pontos entre eles. Tá certinho, então. Agora é só colocar as travas de segurança. Vamos continuar, então, a carreira de número 30 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, vou puxar aqui o fio, uma diminuição, 1, 2, 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vamos então colocar mais um pouco de enchimento aqui nessa parte que ainda está faltando um pouquinho. E depois na parte da cabecinha também a gente já pode começar a encher. Sempre cuidando para já ir moldando a peça conforme vai colocando o enchimento. Carreira de número 31 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final, totalizando 18 pontos. Vamos então encher agora a cabecinha até onde der. E seguimos para a carreira de número 32, que será de uma diminuição e 1 ponto baixo, por toda a volta. Uma diminuição, 1 ponto baixo. E segue com uma diminuição, 1 ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E à medida que a gente vai fechando a nossa cabecinha, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento até preencher. E já vai moldando ela também. E com o auxílio da agulha eu vou mexendo lá por dentro, colocando o enchimento onde está faltando e ajeitando ele. A carreira de número 33, agora para fechar, será de 6 diminuições. Então, vamos fazer diminuições por toda a volta, totalizando 6 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 33, e agora vamos deixar aqui um fio longo para arrematar. O suficiente para a gente conseguir arrematar ali. Então, vamos cortar aqui esse fio e puxar ele assim. E no topo da cabecinha ainda está faltando um pouco de enchimento que eu vou completar agora, antes de arrematar. Para fazer o nosso arremate, a gente vai utilizar somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos e vamos passar a agulha com o fio em todas elas. Então, para cada pontinho, a gente vai passar o fio e vai formar o nosso anel mágico aqui, para poder fechar ele. Então, a gente passa por todos eles. O último aqui é um pouquinho mais apertadinho. Vou puxar agora esse fio, que automaticamente vai fechar ali, como se fosse um anel mágico. E agora é só dar um nozinho aqui. Passo aqui o fio por cima da agulha. Dou um nó. E no centro aqui desse anelzinho, a gente vai inserir a agulha e esconder o fio lá atrás.
Mas antes de cortar, eu dou uma puxadinha aqui no fio e dou um nozinho só para garantir. Então, a gente dá mais um nozinho aqui e agora sim é só esconder esse fio e cortar ele. Corpinho e cabeça do nosso bonequinho está pronta. E agora nós vamos fazer aqui o nariz dele, que será uma cenoura. Para fazer a nossa cenourinha, vou utilizar aqui uma cor do fio mais alaranjado, que está também aqui a cor certinha na descrição do vídeo. Vamos iniciar então com o anel mágico. E dentro desse anel vamos fazer 5 pontos baixos. Serão 5 pontos e não 6, como a gente está acostumado. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos fechar então esse anel. A segunda carreira será somente de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 5 pontos. Vou colocar aqui então o meu fio marcador e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Fica um pouquinho mais difícil, vamos prender já aquele fio que está lá atrás. Fica um pouquinho mais apertado aqui os pontos, porque são só 5, né? Aí é um pouquinho mais difícil, mas tem como fazer e já ir puxando conforme vai fazendo os pontos, a gente já vai ajeitando aqui, ó, para formar essa pontinha aqui da nossa cenourinha. Então, vamos fazer aqui mais um pontinho. E o último ponto. E agora é só ajeitar. Ó, já fez aqui o formato da pontinha da nossa cenoura. Ficou assim. Vamos então agora para a nossa terceira carreira, que será de um aumento no primeiro ponto e depois 4 pontos baixos. Então, um aumento, ó, 2 pontos juntos. E nos próximos pontos é ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Finalizamos então com 6 pontos no total. Já a quarta carreira será um aumento no primeiro ponto e 2 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Então, aqui fiz um aumento. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, vai ser um aumento. 2 pontos baixos juntos. E 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos. 1 e 2. Finalizamos com 8 pontos. E a última carreira aqui da nossa cenoura nariz será de ponto sobre ponto. Então, a quinta carreira será um ponto baixo para cada ponto, totalizando 8 pontos. E agora, para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo e deixar um fio aqui longo para a costura. Tirar aqui o meu fio marcador. E agora sim, vamos deixar aqui, vamos cortar também esse fio aqui que ficou lá de dentro, ou pode colocar ele ali para dentro da cenourinha. Eu preferi cortar. E agora, sim, vamos deixar aqui um fio longo para costurar depois e vamos cortar ele. E assim ficou, então, o formato da nossa cenourinha. E agora vamos só colocar um pouquinho de enchimento. É bem pouco mesmo.
só para deixar ela com o formato. Vamos então costurar aqui o nariz do nosso boneco, dessa forma. Vamos virar o nosso bonequinho e começar a costurar aqui, dessa forma. Posicionar aqui, ó, nessa linha aqui dos olhos, abaixo dos olhos, e umas 2 carreiras para baixo, a gente vai iniciar. Tem que ficar um espaço ainda para colocar o bordado da boca depois. A gente inicia a costura e é só passar agora a agulha entre os pontos da cabecinha. E depois entre os pontos aqui da última carreira da cenoura. Bem simples. Esta é a posição que ele deve ficar, ó, aqui a carreira dos aumentos para o início da cabecinha, então ficou a partir da terceira carreira ali da cabecinha e até aqui na linha abaixo dos olhos. E para finalizarmos aqui a costura, a gente dá um nozinho aqui nesse fio e esconde ele dentro da cenourinha. E aí é só cortar o fio. Ficou assim. Agora vamos bordar a boquinha. Com um fio mais fino, eu estou utilizando aqui um Anne, na cor preta. Eu vou inserir esse fio com agulha por dentro aqui da cabecinha, saindo onde a gente quer que seja a posição da boca. Então, a gente vai puxar aqui o fio, vai fazer o formato dela aqui, puxando para a carreira de baixo. E posicionando aqui a mesma quantidade de pontos para cada lado, para que ele fique, ó, alinhado certinho aqui com o nariz centralizado na boca. E agora a gente sai aqui nessa carreira de baixo e passa o fio por cima da boca aqui e insere a agulha novamente no mesmo local, saindo onde a gente iniciou. E aí é só fazer os 2 nozinhos, cortar o fio e esconder. Agora é só puxar certinho aqui para que ele não fique torto. A boquinha torta, né? Vamos dar aqui então uns 2 nozinhos. Bem simples de bordar a boca, né? Agora vamos fazer o gorro do nosso boneco de neve. Vamos iniciar aqui com o fio branco, o mesmo do corpinho. Vamos então fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o anel e vamos então para a nossa segunda carreira. Antes vou marcar aqui com o meu fio. E a segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo. Repetindo 3 vezes.
Então, aqui um aumento. Vou puxar aqui, já arrematar aquele fio lá de trás. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. E mais uma vez, um aumento. E um ponto baixo. Finalizamos, então, essa carreira com 9 pontos. A terceira carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 9 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. A quarta carreira será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo. Finalizamos então essa carreira com 6 pontos. Esse último ponto eu não vou fechar com esse fio branco, nós já vamos alterar a cor para a cor vermelha. Vou pegar aqui meu fio vermelho e já vou arrematar aqui esse último ponto com ele. Assim a gente já está fazendo a troca de cor e não vai ficar aquele degrau tão grande. Então assim a gente consegue fazer uma troca de cor mais imperceptível de ver ali a divisão entre uma cor e outra. Vou dar aqui 2 nozinhos e cortar esse fio branco. A carreira de número 5, nós vamos utilizar somente as alças da frente dos pontos da carreira anterior. Então, a gente vai pegar somente as alcinhas da frente, ó, e vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Então, será um ponto baixíssimo para cada ponto, sendo que a gente só vai utilizar as alças da frente de cada ponto. Serão 6 pontos baixíssimos no total. Ó, sempre pegando a alcinha da frente. Então, vou fazendo aqui. Escapou esse aqui. Ó, sempre nas alcinhas da frente, arrematando com um ponto baixíssimo. Já estou aqui no meu último ponto. E agora a gente vai aproveitar para colocar esses fios que ficaram aqui do nozinho lá para dentro da nossa bolinha ali da ponta do gorro. E vamos também acrescentar o enchimento. Então, assim a gente já esconde esse fio para ele não atrapalhar mais. E vamos colocar um pouquinho de enchimento para deixar ele em formato de bolinha. Certo? Ó, ficou uma bolinha bem redondinha e bonitinha. E agora a gente vai seguir então para a próxima carreira. O primeiro ponto que a gente vai fazer será um ponto baixíssimo, mas ele não vai contar como ponto. É só para não ficar aqui um degrauzinho também entre as cores. Então aqui o primeiro ponto a gente vai inserir a agulha entre os pontos ali da carreira anterior, ó. A gente insere a agulha entre ali as alcinhas, ó. Tá vendo aqui? Então a gente vai inserir aqui nesse primeiro e vai fazer um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, a gente não vai contar ele como sendo um ponto. E agora sim, junto com esse mesmo pontinho, a gente vai fazer um aumento. E esse sim vai ser o nosso primeiro ponto, ó, vai ser 2 pontos juntos com o ponto baixíssimo, que a gente não tá contando. E agora um ponto baixo no próximo ponto. Então a carreira de número 6 é um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Sempre inserindo a agulha aqui entre as alcinhas e fazendo um aumento e um ponto baixo.
Nós vamos totalizar essa carreira com 9 pontos. Falta só mais um aumento e um ponto baixo. Agora, para iniciar a próxima carreira, a gente vai pular aquele ponto baixíssimo que a gente fez lá no início. E já vamos para o próximo pontinho. Então, a carreira de número 7 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 9 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e já retorno com ela pronta. A oitava carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, e agora um e 2 pontos baixos. Vamos repetir mais 2 vezes, finalizando com 12 pontos. A carreira de número 9 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 12 pontos no final. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. A carreira de número 10 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, totalizando 15 pontos. A carreira de número 11 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 15 pontos no final. Carreira de número 12 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Então, vamos lá. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, totalizando 18 pontos. A carreira de número 13 será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo também 3 vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos repetir mais 2 vezes, totalizando 21 pontos. Carreira de número 14, um aumento e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E segue repetindo mais 2 vezes, totalizando 24 pontos. A carreira de número 15 será de um aumento e 7 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Segue repetindo até o final, totalizando 27 pontos. Carreira de número 16 será de um aumento e 8 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Vamos repetir mais 2 vezes, um aumento e 8 pontos baixos, totalizando 30 pontos. A carreira de número 17 será de um aumento e 9 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Segue repetindo mais 2 vezes, totalizando 33 pontos. Vamos para a carreira de número 18, um aumento e 10 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 pontos baixos. Vamos repetir mais 2 vezes, totalizando 36 pontos. Esta é a última carreira de aumentos. As carreiras de número 19 e 20 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 36 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno com elas prontas. O último ponto da carreira de número 20, nós vamos fazer a alteração de cor também. Vamos alterar para a cor branca novamente. Então aqui eu já vou arrematar esse último ponto com o fio da cor branca. Agora vamos dar um nozinho aqui atrás e cortar esse fio vermelho. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto, só para não ficar o degrauzinho da divisão das cores. E agora, junto com esse primeiro ponto aqui baixíssimo, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E a carreira de número 21 e 22 serão de ponto sobre ponto. Já vou prendendo aqui esses fios lá atrás, conforme eu for fazendo os pontos baixos. Então, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 36 pontos para cada carreira. O fio já está preso ali atrás, e agora é só seguir fazendo os pontos. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira número 21, e agora é só finalizarmos com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Deixa eu puxar aqui o meu fio marcador. E agora sim, ó, vamos deixar um fio bem longo, porque nós vamos costurar esse gorro na cabecinha do nosso boneco. E ficou assim, então, o nosso gorrinho. Vamos posicionar, então, o gorro aqui na cabecinha do boneco, deixando aqui uma distância, ó, de umas 2 carreiras aqui acima dos olhos. E aí, nós vamos iniciar aqui atrás a costura. Uma costura bem simples também. Vamos passar aqui a nossa agulha entre os pontos da cabecinha, passando aqui entre os pontos do gorro, da última carreira aqui, do gorro. Sempre passando de forma que fique uma costura invisível, passando assim, ó. Agora, eu sempre gosto de pegar aqui o ponto de trás, insiro a agulha e saio mais à frente. Dessa forma. Fazendo assim, fica uma costura invisível. Não pode colocar, ó, o fio por cima dos pontos. Sempre nessa direção. Porque se colocar por cima, vai ficar aparecendo aqui toda a costura. Então, a gente sempre faz na linha aqui da última carreira, puxando aqui sempre a agulha um ponto para trás e depois saindo mais à frente. Dessa forma, a costura fica invisível. E é só seguir, então, costurando. E quando chegar aqui novamente atrás, onde iniciou a costura, é só fazer um nozinho e esconder esse fio. E para que o gorro fique assim mais pro ladinho, a gente vai inserir agora a agulha com um fio da cor vermelha, da mesma cor do gorro, e fazer uns pontinhos nele para que ele fique do jeitinho que a gente quer. Antes aqui eu vou fazer um nó. Ó, a gente pega aqui e dá um pontinho, mas a gente passa o fio assim umas 2 vezes na agulha. E aí puxa ali o fio.
E agora a gente pega lá a ponta do outro lado e puxa para prender bem o nozinho. Então é só passar aqui uns pontinhos na ponta aqui do gorro para que ele fique nessa posição aqui pro lado. Bem simples também. E quando finalizar é só esconder o fio e cortar. Para deixar o nosso bonequinho ainda mais charmoso, eu vou fazer aqui um cachecol na cor verde. Este aqui é o único fio desse tom de verde que eu tenho, então eu vou fazer aqui com o fio Anne duplo, mas você pode utilizar o mesmo fio amigurumi, numa cor verde, para fazer o cachecol. Aí você vai ter que utilizar menos correntinha, provavelmente. Ou mais, como você achar melhor. Eu vou utilizar aqui para esse fio 50 correntinhas. Vou prender aqui o meu primeiro pontinho. Esse meu primeiro ponto eu vou contar como sendo uma correntinha. E vou fazer mais 49 correntinhas. Você verifica quantos pontos serão necessários para que possa passar o cachecol no pescocinho dele e ainda amarrar. Eu já fiz aqui as minhas 50 correntinhas. E agora vamos começar a fazer meio pontos altos. Vou aqui pular a primeira e a segunda correntinha, e a partir da alça da terceira correntinha é que eu vou iniciar meus pontos. Laço o fio, insiro a agulha, laço o fio lá atrás e arremato de uma vez só. Este é um meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo um meio ponto alto para cada alça de corrente, até o final das minhas correntinhas. Então, será um meio ponto alto para cada ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Chegando aqui no final das correntinhas, eu vou prender aquele fio que ficou lá atrás. Neste caso aqui ele tá duplo, né? Então a gente já vai fazer os pontos prendendo os fios lá atrás. Da mesma forma que a gente já fez, para já ficar arrematado. Então eu vou seguir aqui fazendo os meus meio pontos altos até o final. Já estou aqui no meu último ponto. E agora eu vou puxar aqui o fio e vou cortar ele. Não precisa ser muito longo. Vamos cortar o fio. Eu vou dar um nó aqui, puxar esse fio aqui por dentro dessa alcinha que ficou, para dar um nozinho, para ele não se desmanchar, né? Então, com o auxílio da agulha aqui, eu vou puxar ele aqui por dentro. E agora é só arrematar ali aquele fio que a gente deu um nó, passando ele por dentro aqui dos pontos. E cortar. E está prontinho, então, o nosso cachecol. Vamos colocar, então, o cachecol no nosso bonequinho. Aqui eu deixo as correntinhas para a parte de cima, onde vai ficar bem rente ao pescocinho. E aí é só passar aqui pelo pescoço. E dessa forma aqui, ó, a gente passa essa ponta de por cima para deixar nesse formato aqui, como se a gente estivesse amarrando, né? Mas a gente só vai fazer uma vez, não vai dar nó. Então, agora é só ajeitar e está prontinho aqui o cachecol no nosso bonequinho. Se você quiser, pode até colar ele para não se soltar. E agora está faltando somente os botões. Para fazer os botões, eu vou utilizar também o fio Anne, ele é mais fino, e vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel, bem apertadinho, e agora vamos só finalizar aqui, fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho.
Ó, só puxar aqui arrematando com um ponto baixíssimo. E vamos cortar esse fio. Vamos cortar ele curto, suficiente para dar um nozinho ali atrás. Vou passar também esse fio por dentro aqui dessa alcinha, só para garantir. E agora, aqui atrás, a gente vai pegar essas duas pontas de fio, a ponta do início do anel mágico, junto com essa outra, e vamos dar um nozinho, para que essa ponta do anel mágico não se desmanche quando a gente cortar ele. Então, aqui a gente vai dar uns 2 nozinhos. E agora é só cortar rente ao nó. Vamos cortar aqui, então. E tá prontinho. Vamos fazer outro igual a este. Já estou aqui com os 2 botões. E agora a gente vai colar aqui no nosso boneco. Vou utilizar aqui uma cola de silicone líquida. Vamos dar só um pinguinho aqui de cola na parte de trás, onde estão os nozinhos. A gente bota só uma gotinha da cola. E agora é só posicionar, então, no nosso bonequinho. Bem na frente aqui. No centro da barriguinha dele, um pouquinho mais acima, porque a gente ainda tem mais um botãozinho para colocar. Então, aqui. Tá certinho. E agora é só colocar o outro abaixo. E aqui já está com os 2 botões. Como o nosso boneco de neve será para uma árvore de Natal, eu vou utilizar aqui o mesmo fio vermelho do gorro para fazer aqui um cordão para pendurar depois na árvore. Então, eu vou dar um nó nesse fio, deixando aqui um tamanho suficiente aqui acima. Vamos dar um nozinho. E agora nós vamos posicionar no alto da cabecinha dele e prender lá com um nozinho também. Ó, vamos pegar aqui, bem no alto aqui do gorro, eu vou inserir a minha agulha e puxar aqui dessa forma o meu lacinho. Ó, puxo para cá. Agora com a outra ponta, vou puxar um pouquinho aqui só para abrir. E aqui, ó, eu puxo e abro aqui essa parte e passo o meu fio por cima daquela parte lá de trás, ó, dessa forma. E dessa forma ele não vai mais soltar da cabecinha do nosso boneco. E agora é só esconder esse fio lá atrás. Lá por dentro da cabecinha a gente joga lá para trás e puxa o fio para esconder essa outra ponta, né? Ó. E agora vamos puxar bem forte até que aquele nó que ficou lá em cima da cabecinha se esconda dentro do gorro. Agora já está escondido e está bem preso, então é só cortar esse fio. E já temos agora como prender na árvore. E aqui está então o nosso bonequinho de neve. Ficou um encanto, não ficou? Eu já tenho 2. E você ainda pode juntar com o Papai Noel da aula que eu vou deixar aqui no card e montar um kit para presentear alguém ou até mesmo para vender. O que você achou dessa aula? Espero que tenha gostado. Me conta nos comentários. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.